Então, bom dia a todos, certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente inicia um assunto novo, né? Um assunto bastante gostoso de interagir, um assunto também atual, tem seu procedimento histórico, né? Mas um assunto bastante interessante da gente discutir, certo? Que é cultura e religião. E daí a gente tem essa questão da cultura e da identidade, a cultura contemporânea, que é a cultura atual, né? A cultura e patrimônio, cultura associada à discussão de patrimônio histórico, né? Vai ser bem gostoso, porque a maioria de vocês moram em cidades históricas, né? Particularmente, um exemplo, Bananeira, cidade que é tombada pelo INFAEP, é estadual, e, assim, cidades que têm um grande legado cultural, né, histórico. Vamos discutir também a questão da espacialidade, né, dentro da religiosidade, espaço e religião. As religiões, né, no Brasil, todos os tipos de religiões, né, e a diversidade religiosa. A gente sabe que essa questão dessa diversidade religiosa hoje no Brasil, ela é bem comum, ela é bem pertinente, por quê? Porque a gente tem a base, né, de que foi formada o Brasil na sua época colonial, que foi em cima da religião católica, do catolicismo, mas aí nós temos outras religiões, né, a exemplo é, do evangélico, das religiões afrodescendentes, de espírita, né? E assim sucessivamente. As pessoas que são ateu, ateia. E daí a gente vai discutir tudo isso associado sempre à importância da cultura, certo? A cultura é o elemento chave que faz com que nós entendamos toda essa outra discussão da religião, certo? A gente pode atrelar dentro dessa cultura também a questão do turismo religioso, né? Um exemplo aqui próximo da gente, a gente vai ter Frei Damião, né? Que se tornou essa discussão cultural e turística, e assim sucessivamente, né? Quando a gente chegar lá no capítulo, né, na discussão, a gente vai ver essa importância cultural e religiosa. Então, vamos, né, dar prosseguimento aos que chegaram agora, né? Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Ítalo! Bom dia, meu lindo! Seja bem-vindo! Cadê você? Ítalo Miguel? Deixa eu ver. Tudo bem, prof? Tudo bom, meu amor? Graças a Deus. Coisa boa ouvir sua voz. Queria ouvir a de todas, mas já ouvi a de Luciano logo cedo, meu primeiro. E agora, né? Enfim, certo? Quem se sentir à vontade pode ligar o microfone, pode a câmera também, sem nenhum problema. Eu sinto saudade de vocês não têm noção como às vezes também é difícil estar aqui. É como o Ítalo falou na aula passada, né? Ele acorda de 5 da manhã, pega carro, transporte para vir para cá, chega em casa de 1h30, mas ele se torna menos cansado do que as aulas online, né? Então, isso é um sacrifício. Eu sei que não é fácil, às vezes se torna desgastante, mas é importante, né? É muito importante. Bom dia, Laurinha. Ana Laura, é muito importante essa participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, acompanha aí esse textinho para a gente iniciar esse nosso assunto. Então, o texto é Ciência e Religião na série Evil. Evil, Contatos Sobrenaturais, é uma série de mistério psicológico na qual um padre em formação investiga supostos casos de possessão e manifestações sobrenaturais, de que a igreja toma conhecimento. Ele é acompanhado por um especialista em tecnologia que não acredita no oculto e uma psicóloga forense para distinguir o possível sobrenatural de um caso clínico. Então, a gente tem aí um padre, né? Nós vamos ter
a igreja, no desenrolar da história, nós vamos ter uma psicóloga que acompanha e um técnico, né, em informática, né, que vai ver essa questão da tecnologia. Na obra de ficção, os personagens buscam o objetivo dos personagens, né? Eles buscam examinar as origens do mal entre as perspectivas científicas e religiosas, com base em uma visão cultural múltipla de coexistência, referenciando a existência de diferentes sistemas culturais, crenças e visões de mundo. Ao longo dos episódios, essas perspectivas são contrastadas, retratando olhares distintos para as situações em questão. Então, dentro da situação aí, né, dentro desse objetivo, né, desses personagens, que é buscar essa origem, né, do mal, existe algo do mal, entre as perspectivas, ele vai discutir a ciência, né, com a religião, né? Vai existir uma dicotomia aí, uma busca pela verdade, de um lado a ciência e do outro lado, né, a questão da religiosidade, que é uma coisa que está dentro, né, de alguns assuntos hoje em dia que, se a gente realmente for discutir, né, a questão, de um lado a gente tem a ciência e do outro lado a gente tem, né, essa questão da tradição, da religiosidade, seja ela qual for, né? E o Brasil é um exemplo dessa diversidade. O Brasil, ele é um país pluricultural, né? Anotem aí, o Brasil, ele é um país pluricultural, porque ele vai ser essa diferença de cultura, né? Vai ter essa diferença de cultura, decorrente de sua formação histórica e étnica pela miscigenação. Olha só, né? Então, essa pluriculturalidade, consequência dessa formação histórica, né? E dessa miscigenação, dessa mistura de povos, do índio com o negro, né, com o europeu, que vai dar essa nossa miscigenação, né, de cores, de cultura, de raça, enfim, de toda esse cenário. Essa miscigenação entre povos africanos, indígenas, né, e europeus. Porém, um dos grandes desafios relacionados ao multiculturalismo é a intolerância religiosa, que vem crescendo nos últimos anos no país. Então, a gente tem, pessoal, hoje, como a gente está falando de religião, né, cultura e religião, mas se nós analisarmos, nós não vamos ter só um intolerante. O brasileiro, ele é intolerante. Ele é intolerante, né, por natureza. Então, nós não vamos ter só essa questão dessa intolerância religiosa, mas nós vamos ter uma intolerância política, né? Principalmente, a gente estamos vivendo aí cenários políticos. Quantas pessoas não se desfazem amizades por questão, né, de opção política? Então, isso é uma questão de intolerância. A gente tem que respeitar o outro, a gente tem que respeitar as opiniões, as escolhas dos outros. Ele não vai deixar de ser seu amigo, não vai deixar de ser sua amiga por questões ideológicas, certo? Então, essa discussão dessa intolerância, né, ela é presente também na cultura. Ela é presente também na questão de gênero, né? Hoje, quantas pessoas não é intolerante pela opções sexuais de outras, né? O homossexualismo, certo? Então, o Brasil por si só, ele é uma cultura, né, intolerante. Ela é uma cultura, né, preconceituosa em alguns aspectos. E como a gente usa esse exemplo, né, aí dessa ciência e religião, a série, né, vem nos mostrar essa disparidade, essa busca entre a ciência e entre a religião, né? Um exemplo, surge um caso de aborto, né? Então, a ciência, ela diz que aquela criança, aquela mulher não pode gerar aquele filho por determinados fatores e tal. E aí a religiosidade já entra. Não, é uma vida, né? É uma vida, aquela pessoa vai para o inferno se fizer isso, né? Então, não só dentro desse assunto, mas com quantos outros cenários que a gente tem que ver. Mas a gente tem que saber ponderar,
né? Até onde é que vai o nosso fanatismo religioso? Até onde é que vai a ciência, né? A ciência ela tem que ter, para ela ser uma base exata, ela tem que ter argumentos, ela tem que ter convicção daquilo que ela está discutindo, levantando a bandeira, né? Sabendo que ela tá à frente da sua defesa, né? Está à frente da sua defesa, não por mera ideologia, mas por convicção. A ciência ela tem que ter convicção, ela tem que ter dados do que vem a ser uma determinada coisa. Então, a ciência está aí, esse exemplo para vocês, se vocês gostaram, né? Eu até pergunto assim, o que é você ser intolerante hoje, né? Nesse cenário aí dessa sériezinha que a gente viu, né? Desse contato aí sobrenatural, o que vem a ser justamente uma pessoa intolerante, né? O que vem a ser essa pessoa que ela é intolerante, principalmente a intolerância religiosa, né? É justamente essa falta, muitas vezes, de respeito que vai se ter com a opinião, com a ideologia, né, de uma outra pessoa. Né? Que uma questão importante dessa intolerância, quem sofre muito, bastante intolerância religiosa nos dias atuais, são as religiões afrodescendentes, né? O candomblé, as questões, os quilombos que trazem em sua gene, em sua cultura, né? Essa religião afrodescendente, né? Então, infelizmente, o candomblé e tantas outras aí religiões afrodescendentes sofrem muito essa questão dessa intolerância. Então, você ser tolerante, a gente precisa ser tolerante nessa sociedade. Por que acontece, pessoal? O número de muitas vezes mortes inesperadas em trânsito, em festas, em filas, seja lá onde for. Intolerância. Você não respeitar a opinião do outro. Você não respeitar o espaço do outro. Então, entendam que intolerância, né, religiosa, ela faz parte dentro desse cenário cultural que a gente está vivendo hoje, né? A base cultural, ela nos dá subsídio para que a gente sejamos tolerantes com o próximo e saibamos respeitar o espaço do outro, certo? Então, isso é apenas uma introdução, né? Depois vocês respondam aí com as opiniões de vocês diante do que a gente está discutindo aqui, né? Como é possível promover a coexistência religiosa em um mesmo espaço, né? E daí a gente tem um mesmo espaço geográfico, nós estamos em uma mesma sala e ali tem 5, 10, né? Pessoas que são de religiões diferentes, que são de opções religiosas diferentes, opções de sexo, de sexualidade diferente, opções de time de futebol, opção de políticos, enfim, de uma diversidade de opiniões, né? Então, como a gente saber, né, lidar é justamente criar estratégias, né? Abordar situações, né, que trabalhem a integridade de todos os membros, certo? De todos os membros que estejam naquela sala. Então, aí a gente tem um elenco, né, dos membros que fizeram a série que fala sobre a questão da intolerância, certo? E daí a gente parte para a nossa introdução. Eita, que legal! Paul Claval, já li alguns textos dele, é um geógrafo francês, né? Que ele trabalha justamente a geografia cultural. Paul Claval, ele trabalha essa discussão da cultura, né? Dentro da geografia. A gente sabe que a cultura, assim como o turismo, é um elemento da geografia muito recente dentro dos estudos acadêmicos. Né? Então, se você quiser fazer uma pesquisa de turismo voltada à cultura, né, você vai ter mais assuntos contemporâneos, né? Você vai ter mais trabalhos contemporâneos. Então, a gente ainda precisa de muita literatura para a gente chegar, né, ao que vem a ser essa discussão, né, cultural.
Vamos lá. Então, a gente tem, né? Vamos lá, nossa introdução do que vem a ser cultura, né? Quando a gente fala em cultura, a gente pensa logo em quê? A gente pensa, deixa eu ver, Miguel não, Ítalo, que tá olhando para mim, que eu amo sua Só não amo porque tá estante. passando carreata aqui na frente de casa. Eita, Jesus, é um mal de todos nós. 7 horas da manhã, acredita? Já tá Imagina, assim. 7 horas imagina. da manhã. Qual é a tua cidade? Cacimba. Acima de dentro. 7 horas da manhã Eita. acaba quase assim. Cacimba tá com tudo. Outra cidade que eu vi falando que tá muito assim, é bem movimentado é Belém. Tá muito barulho, muito. Aqui em Bananas até que tá menos, né? Tá mais flexível, mas o Pô, povo é não tem mais frente não. 7 horas contido. da manhã passa por aqui na frente de casa. Mas enfim, então quando a gente fala, meu Deus, Ana Laura, desde 5 da manhã, Jesus, reta final, né, Mayara? Ô, Ana Laura. Jesus, vamos lá. Sim, Então, mas qual é a pergunta? quando a gente fala em cultura, né? Quando a gente fala a palavrinha cultura, né? O que vem em sua mente? Na minha mente vem São João, tipo Carnaval, nosso folclore. Vem da nossa costumes, cultura, né? isso, costumes, festas, tradições, né? O tradicional legado, a preservação, né? De você saber preservar aquele tipo de evento, de monumento voltado para o patrimônio histórico, né? Então, a gente menciona justamente essa questão, aos elementos que fazem parte dessa cultura. Algum evento, algum museu, alguma festa, né? Enfim, não só os elementos físicos, né? Não só o museu, não só algum patrimônio que é tombado, mas aquela memória afetiva, né? Que está na nossa mente. Aquele fator que está na nossa mente, principalmente quando a gente trata, né, das festividades. Então, existem aí diversas relações, né, entre geografia, cultura e religião. Relações essas que são bastante antigas, né? Uma vez que elas evoluíram com o ser humano ao longo da história, isso é notório. Tudo ele vai evoluindo ao longo da história, né? Algumas coisas elas se reproduzem, né? A história às vezes ela se reproduz, né? Ela volta e reproduz aquilo que foi no antepassado. E atualmente a geografia da religião, tão estudada dentro da ciência geográfica, né, e a geografia cultural, são abordagens investigativas, né, da ciência geográfica. Então vejam que interessante, a geografia, né, ela não busca só estudar apenas aqueles elementos físicos, né, aquela caracterização de um espaço geográfico, de uma paisagem, de um território, né, os elementos, né, que estão lá fixos, mas os fluxos, né? Os fluxos e o que está na nossa memória afetiva, né? Dentro da geografia, a gente costuma usar, né, o termozinho de fenomenologia, certo? É aquela memória afetiva que está na sua mente, que você está com 50 anos, 60, 70, mas você lembra, né? Uma memória afetiva muito presente em mim, eu acho que é o cheiro, olha que interessante, a nossa memória afetiva, né? É o cheiro do lanche de quando eu era criança, do jardim. É uma coisa que ficou na minha memória até hoje. Até hoje, como se eu estivesse sentindo aquele cheiro daquele lanche quando a gente era criança. Então, eu acho que cada um de vocês vão ter uma memória afetiva, né? Efetiva da infância de vocês, do que se viveu. Né? Então, isso é bem interessante. Então, a cultura, né? Essa ciência geográfica, ela é responsável justamente por abordar, né, essa importância hoje tratando desse assunto entre religião e cultura. A importância, né, que ela vem crescendo no Brasil, essa discussão é uma discussão recente, mas ela vem dentro da academia, né, crescendo substancialmente.
né? Compreendendo justamente a importância de compreender esses processos sociais dentro do espaço geográfico, essa cultura e essa discussão dessa religião dentro do nosso espaço geográfico. Para entender melhor o que é cultura, né? A cultura ela não é uma, muitas vezes, digamos assim, uma frase pronta, né? Uma decoreba, né? Uma discussão mais estática. A cultura ela é flexível, né? A cultura ela está presente não só em todas as partes do mundo, a cultura ela se faz presente, né? E Paul Claval, um grande estudioso dessa cultura, né, veio mostrar justamente para a gente, de uma forma mais sucinta, de uma forma mais clara, o que vem a ser a geografia cultural. Né? A gente vem estudando aí desde o início do ano uma geografia mais física, de descrição de paisagem, de território, de lugar, né? A geografia voltada à questão humana dentro da industrialização, dentro do espaço geográfico, dentro do espaço urbano, mas a geografia cultural, né? Vejam aí no livrinho de vocês o que Claval diz, que é essa diversidade dos componentes da sociedade. Olha que interessante. Essa diversidade do que vem compor a nossa sociedade. As suas subculturas são analisadas: cultura dos jovens, cultura das mulheres, cultura dos idosos, né? Cultura do trabalho e cultura do lazer e a cultura do turismo, cultura dos grupos dominantes e cultura das minorias e dos marginais. A análise da base material da cultura não se reduz mais às instalações produtivas. Olha o que eu falei para vocês, mais aos edifícios, às ferramentas, né? Não mais aquilo estático. Né? Aquilo é importante para a gente entender, mas a complexidade, certo? A dinâmica do que vem a ser essa cultura. Ela encontra também as áreas de instalações de lazer, as festas, os templos, as igrejas, as cerimônias religiosas, né? A gente pega um exemplo, a Índia, né? Eu estava vendo um documentário, a Índia, ele é um país, né? Que tem várias subculturas dentro da própria Índia, né? O hindu, em algumas regiões que se fala o hindu, em outras já não se fala o hindu, mas falam um outro dialeto, né? O inglês também é predominante lá. Então, tem várias questões voltadas à cultura. As crianças rapam a cabeça, banhos e alguns rituais, né? Coloca-se pulseirinhas pretas, né, nos bebês quando nascem, dizem os hindus que é para tirar um mal olhado, né? Então, cada país, cada espaço geográfico tem a sua dinâmica voltado à sua diversidade cultural, certo? E ela não constitui uma subdisciplina paralela a outras disciplinas. Ela aparece como um fundamento comum, ou seja, ela é importante para que todas as outras disciplinas elas se desenvolvam. Um exemplo, se a gente for trabalhar dentro da história, a gente trabalha cultura. Se a gente for dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da geografia, dentro das ciências naturais, né, a gente vai estudar também cultura. Então, a cultura ela é presente e ela explica a construção dos indivíduos e da sociedade, do espaço e dos sistemas normativos. Ela permite compreender uma boa parte dos conflitos sociais na escala local, né? Como também na escala das nações e no nível internacional. É o que está acontecendo, um exemplo, as eleições que aconteceu agora nos Estados Unidos. Veja como repercutiu, foi a nível, né, internacional, mas aqui no Brasil, a nível local, né, a nível regional, ela veio repercutir. Por quê? Porque o Brasil ele tem relações comerciais com os Estados Unidos, né? Existe essa relação, e assim sucessivamente. E outra coisa importante, né, os conflitos sociais na escala local, como também na escala das nações e no nível internacional. Tudo aí tudo bem. Ela esclarece também a gênese dos fundamentalismos, a proliferação das seitas e o interesse para com o patrimônio. Veja aí, as seitas, né? Essa questão do fundamentalismo,
né? Milton Santos, ele costumava dizer assim, né, que ele ele não segurava nenhuma bandeira, né? Porque quando a cultura, quando a religião, ela passa a ser alienação, né? Ela passa a alienar a pessoa, ela fundamentaliza, leva você à prática do fundamentalismo. Então, isso, às vezes, ela torna, né, aquela sociedade prejudicial nesse sentido, né? Então, a gente tem que ver com muito cuidado, com muita leitura, né, com opinião própria, respeitando, não sendo intolerante com o outro, né, a nossa cultura e a cultura, né, se tratando de religião do nosso vizinho, do nosso próximo, né? A gente temos que ser pessoas tolerantes. Então, essa geografia cultural, né, que Paul Claval fala no seu livro. Alguém falou? Quer falar? Ítalo, Luciano, alguém falou? Qualquer coisa, certo? Podem deixar aqui um oi. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Tá dando umas travadas, William? Tá travando? Alguém mais está travando? William, a Maiara também tá? Possa ser a internet. Tá bom para você aí, Ana Laura? Ana Cara, não é uma Laura. travada muito grande, não. É uma travadinha que dá. Tipo, a senhora para de falar no meio da frase e volta no final da frase. Ah, tá. Então, infelizmente, deve ser a internet, né? Infelizmente. Então, a gente vamos ver. Qualquer coisa, se estiver muito prejudicando, certo? Aí a gente volta, tá certo? Eu volto para aquilo que eu estava explicando. Então, vamos lá. O conceito de cultura, como eu estava discutindo, né? Logo no início, que eu perguntei para vocês, quando a gente fala em cultura, né? O que vem à nossa mente? Né? O que vem à nossa mente quando a gente fala em cultura? Então, a literatura nos diz que o conceito de cultura ele é bastante amplo, ele é diverso, certo? Podendo abranger uma série de áreas como as artes. Veja bem como esse termo cultura, né? A discussão da cultura é interdisciplinar, né? Envolve áreas como a arte. Dentro da arte a gente vai ter a música, a dança, a pintura, as artes cênicas, o teatro, né? A culinária, crenças e festividades. Então, ela é dinâmica, certo? A discussão de cultura ela é ampla e diversa. Além disso, a cultura, né, como eu já falei para vocês, ela é dinâmica e está em constante transformação em virtude do processo de transmissão no contato com outras culturas locais e globais e na interpretação dada pelos grupos sujeitos. Um exemplo, nós somos brasileiros, nordestinos, paraibanos, e daí a gente vai fazer um intercâmbio, né? Nós vamos fazer um intercâmbio em outro país, né? A gente vai fazer um intercâmbio em outro país. E daí a gente vai aprender a conviver, né? Nós vamos conviver com a cultura daquelas pessoas na qual nós estamos, né? Então, isso é muito importante para o nosso conhecimento, né? Essa interação. Ou assim sucessivamente, vem um grupo de estudantes, sei lá, da África, da Índia, da Europa, e vem aqui para a nossa escola, né? Então, primeiro a gente vai ter que ser tolerante com eles. Nós não podemos praticar intolerância, né? A gente tem que respeitar a sua língua, os seus costumes, as suas tradições, certo? E daí a gente vai interagir, interpretar com esses outros tipos de cultura. Então, a gente é dinâmica, a cultura ela é dinâmica, porque ela está justamente correlacionada, certo? Aprendendo a respeitar a opinião e o espaço do outro. Então, é muito importante essa questão dessa discussão cultural nesse sentido. A cultura é um importante fator para a construção de identidades, né? Olha a importância daí da nossa construção, construindo a nossa identidade. Uma delas é a nossa identidade nacional, né? Se a gente for aqui pegar o exemplo do Brasil, né? Se a gente adentrar o nosso território, a gente vai ver que dentro de um próprio país a gente vai ter diversos tipos de cultura, né? Até o sotaque,
Se vocês analisarem o sotaque do paraibano, ele é diferente do sotaque do baiano, né? Do mineiro, né? O nosso oxente se transforma o uai para eles, né? Então, veja como o nosso país ele é rico culturalmente. Então, a gente tem que preservar primeiro essa identidade, né? A gente preserva essa nossa identidade nacional, né? Com relação às suas línguas e demais aspectos culturais, como os símbolos, os hábitos, os festejos, né? A identidade nacional, ela é um conceito moderno que visa estabilizar os sujeitos em uma comunidade em escala nacional. Então, vejam bem, né? Nós temos dentro dessa cultura os nossos hábitos, as nossas tradições, as nossas festividades, né? Dentro aqui do nosso território, dentro do nosso espaço geográfico, nós preservamos uma imensidade de símbolos, né? De festividades, como eu falei para vocês, dentro da cultura hoje, né? Você pode trabalhar o turismo religioso, preservando essa questão cultural, né? Dentro do turismo, mas preservando e analisando essa questão cultural, tá bom? Então, é de fundamental importância a gente entender de princípio, para a gente partir para a religião, a gente entender esse conceito de cultura. Então, saibam que ele é amplo, ele é diverso, ele é dinâmico, certo? Ele está voltado justamente a essa constante transformação e, de princípio, também essa base nacional, né? A gente preservar os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas danças, né? Tem coisas que acho que os nossos filhos não vão saber, né? Porque se você não preserva, né? Você não mantém. Se você não preserva, é igual aquela questão da revitalização do espaço, né? Não é só construir, é você revitalizar o que tem, né? É você valorizar aquilo que você tem, é você dar uma nova dimensão àquilo. Se você tem um prédio abandonado, por que abandonar? Por que não pinta e dá uma nova roupagem a ele, né? Dá uma nova funcionalidade. A gente costuma dizer dentro da geografia isso. Dá uma nova funcionalidade àquele espaço que está abandonado. Não destruindo, não. Aquilo é uma história. Aquele prédio tem uma história, né? Aquele prédio ele tem uma história, não só uma história de tempo, mas tem uma importância cultural para a nossa região. Então, é você saber preservar, né? Então, essa é a importância, pessoal, desse conceito de cultura, certo? E daí a gente parte para a identidade cultural no Brasil. Me diga se vocês estão entendendo, né? Se tem alguma dúvida, entenderam? Eu fui bem flexível nesse início, certo? Para que vocês entendam principalmente o conceito de cultura, saber como a gente pode identificar um elemento cultural, né? Como a gente pode identificar um elemento cultural? Então, isso é muito importante. Então, vocês estão entendendo aí? Estão alguma dúvida? Tranquilo, prof. Entendeu? Ítalo, Luciano, Jonathan, as meninas, me dê um oi. Deu para entender. Qualquer dúvida podem falar. Miguel, entendeu? Laura, entendeu? Maiara, Suzana, vocês vão me dando um oi aí, tá certo? Giovana, que chegou depois, né? Seja bem-vinda. Então, vocês entenderam o conceito de cultura, né? Vamos para a questão da identidade cultural no Brasil, certo? Vamos para a questão dessa identidade cultural no Brasil. Então, o que é que se diz essa identidade cultural no Brasil, né? Além da língua, existem elementos unificadores que, no entanto, são necessariamente compartilhados por todos os brasileiros, mas são reforçados no plano discursivo. O que a gente pode ver aí, né? Podemos observar o Brasil como país do samba e do carnaval. Então, é um elemento cultural que a gente tem encravado na nossa cultura, né? O país do samba, o país do carnaval. Inclusive, nós somos vendidos, né, lá fora, para o exterior, como que o Brasil é o país do samba, o país do carnaval, né? Então, eu vou citar só um exemplo
desse cenário, porque a gente também já está finalizando a aula. Eu tenho uma amiga que ela fez intercâmbio e ela foi para o Canadá, né? E chegando lá, ela foi mais assim para juntar dinheiro, estava desempregada aqui no Brasil, vendeu o carro, vendeu algumas coisas e foi para o Canadá. E chegando lá, ela foi trabalhar em um restaurante, né? E ela disse que ela ficava muito angustiada, muito triste, porque sempre que aqueles senhores, principalmente os senhores, chegavam, olhavam para elas e diziam samba, samba, né? Então ela se via muito humilhada, muito recriminada pelo objeto como que o Brasil era vendido, né? Via-se a mulher aí como um objeto sexual, né? Então, olha como, quando a gente fala aqui de identidade cultural, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país do samba e do carnaval, é porque é o que é vendido realmente lá para fora. Então, eles externizam, estereótipam, né? Para eles, todas as mulheres são assim, as mulheres também são obrigadas a ser assim. Então, aí entra uma questão também da tolerância, né? A questão da culturalidade, né? Da questão cultural. Então, só foi um exemplozinho para a gente entender o exemplo que a literatura nos dá de identidade cultural no Brasil, né? A forma como esse país ele é vendido por ser um país do carnaval e o país do samba, né? Apesar de ser uma grande festividade, né, nacional, é uma das maiores, né? O samba também é o nosso ritmo, um dos nossos primeiros ritmos, junto com a bossa nova, né? E nem todos os brasileiros, como eu falei, se entusiasmam com ele. Há exemplo